Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians empata com o Santos na Vila Belmiro com um detalhe que faltou para a vitória: a concentração em clássicos. E esse é um ponto que precisa se debater porque agora é o estadual, é o início da competição, é o início assim da temporada, melhor dizendo. Mas quando for uma Libertadores, quando for uma Copa do Brasil, vai custar caro, como custou hoje? Isso a gente precisa analisar. Mas no mais, uma boa atuação do Corinthians, mas fica aquele gostinho amargo exatamente porque o Timão estava muito próximo da vitória e cometeu um vacilo. Vamos tratar sobre o jogo, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, eu estou contando com o teu like, a tua inscrição, do ladinho tu ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente traz. Então vem chegando, chega mais e vamos juntos! Bom galera, então vamos lá, Corinthians e Santos, mais um clássico paulista na temporada, empataram por 2-2. Agora o Timão tem 19 pontos, o Santos tem 14. Lembrando que a equipe do Odair Hellmann ainda não está na zona ali de classificação para a próxima fase, para o mata-mata, né? Para o mata, na verdade, só, do Paulistão, que é jogo único e aí justamente que entra aquela questão da pontuação geral durante a fase de grupos. O primeiro tempo o Santos começou muito bem durante o jogo, mordendo, indo para cima, né? Dificultando as ações de saída de bola do Timão, que por sinal tentava sair por baixo. Em muitos momentos, Renato Augusto tinha que fazer uma recuada de jogo, né? Vir atuar até mesmo como um volante para realizar essa saída de bola de forma mais qualificada, para quem sabe o Corinthians chegasse com mais qualidade lá na frente, porque o Santos fazia uma marcação muito forte e chegava com perigo ao gol do Cássio. Na figura do Marcos Leonardo, na figura do Lucas Barbosa, eram caras que estavam participando ativamente do jogo, que se desenrolavam muito pelo lado direito de ataque do Santos, lado esquerdo da defesa do Corinthians. Por sinal, o Timão tinha um desfalque muito importante, que era do Fagner, né? Nem ele, nem o Rafael Ramos estavam no jogo. O Fagner, justamente por uma questão de controle de carga, né? Ele não foi relacionado para o duelo. E aí o Duqueiroz fez a função na lateral direita e até foi bem. Na minha percepção, não comprometeu no jogo em si, tá? O Corinthians foi gostando mais a partir ali dos 15 minutos, né? Mais ou menos, do primeiro tempo. E aí, 2 gols do Corinthians, um foi anulado e um foi validado após a revisão do VAR. Primeiro deles, ambos com a participação do Yuri Alberto. Primeiro deles, que esse no caso foi anulado. Renato Augusto faz aquela abertura de jogo clássica, né? Ele recebe a bola no setor central e abre pelo lado direito, e aí a figura do Fagner, o entrosamento entre eles é algo muito interessante de se ver ao longo desse início de temporada. Hoje foi com o Duqueiroz, que por sinal foi muito bem nesse lance. E aí, o Renato Augusto, ao fazer a abertura de jogo, Duqueiroz chega cruzando e o Yuri Alberto abre o placar. Até então ninguém identificava nenhum problema. Aí o VAR chamou. A Edna foi verificar lá no monitor e existe uma interferência, né, a gente pode falar assim, do Yuri Alberto no defensor do Santos. Como essa forma? De qual forma nessa interferência? O Yuri impedido, ele esbarra ali com o defensor do Santos, impedindo que ele vá de encontro à bola, mais ou menos isso, mas não impede ele de chegar na marcação ali do Duqueiroz, só de forma um pouco atrasada. Na visão da Edna, foi realmente na interpretação dela, o lance mereceu ser anulado, e aí o Timão não mudou o placar, ficou no 0-0. Poucos minutos depois, para ser mais específico ali, mais ou menos ali já mais da metade do segundo tempo, saiu o segundo gol do Corinthians. Na verdade, o segundo gol que tinha sido feito durante o jogo, porque o primeiro foi anulado. Mas, na verdade, o primeiro gol, efetivamente. Esse segundo gol que não foi anulado, mas foi revisado. O segundo gol que seria revisado. Como eu citei, já o primeiro foi anulado. E aí, esse gol foi validado do Yuri Alberto, levantamento na área. O Gil desviou de cabeça e o Yuri tocou de cabeça. O João Paulo não tinha o que fazer, né? Há quem pode achar que foi falha ou não, mas cabeçada assim, a queima-roupa, o goleiro não tinha o que fazer. E aí o Corinthians abriu o placar com o Yuri Alberto. Nesse lance também houve a revisão, justamente pelo lance muito ajustado entre o Gil e o defensor do Santos. Há quem diga também que o Juliano, em posição de impedimento, interferiu na ação do Maicon, mas a bola nem vai na direção do Maicon, ele não tinha nem como alcançar a posse da bola, nem como alcançar a bola. Então, realmente, na minha visão, não houve interferência nesse segundo lance. O gol bem anulado. Em relação ao primeiro, eu acho até válido, tá? Discutível a questão do trombamento do Yuri Alberto, né? Mas talvez o VAR, para também evitar a polêmica, né, poderia ter se mantido na neutralidade, porque até então ninguém falava do lance irregular, né? Mas
aí é a questões e questões, né, relacionadas ao VAR. Ao final do primeiro tempo, já ali depois de 7 minutos de acréscimo, 6 para ser mais específico, o Santos empatou o jogo com o gol do Lucas Barbosa. Numa bola que desvia no Gil e deixa o Cássio sem condições, né, de reagir ao lance. A bola, inclusive, eu achei que ela foi chutada de forma fraca e fiquei com a impressão inicial de falha do Cássio. Mas pelo desvio no Gil, não tinha a mínima condição do goleiro corintiano esboçar qualquer reação, porque ele deu 2 passinhos para o lado e quando eu vi a bola já estava do lado oposto. E aí foram para os vestiários ao final do primeiro tempo com 1-1. No segundo tempo, o jogo começou truncado, brigado, mas o Corinthians melhor. E aí, pelo fato de ter começado melhor, surgiu um efeito. E mais uma vez, na bola aérea defensiva do Santos, bola aérea ofensiva do Corinthians. Primeiro gol do Yuri também na bola aérea e agora também, porque numa cobrança de escanteio, o Gil desvia, a bola sobra para o Roger Guedes, que de perna esquerda manda ali no ângulo do goleiro João Paulo. E aí, o Roger Guedes, que agora se isola como o artilheiro, né, do Campeonato Paulista, ele supera o Galopo do São Paulo agora. O jogador do Corinthians tem 8 gols contra 7 do artilheiro do São Paulo. A bola aérea defensiva do Santos foi um terror, né? Isso precisa ser ressaltado e corrigido pelo Odair Hellmann, especialmente para os jogos de maior exigência. A gente também vai falar sobre uma possibilidade de combinação de resultados ao final do vídeo, tendo em vista a classificação do Santos. A gente vai falar sobre isso já já. E aí, o jogo foi passando e tal, o Corinthians fazendo mudanças e saiu Renato Augusto, saiu Juliano, saiu Rony, entraram Fausto Vera, Maicon, Paulinho. E o Corinthians teve oportunidades em escapadas de contra-ataque, não conseguiu matar o jogo. E aí, aos 44, 45 minutos, uma bobeada do Giovani que entrou durante o jogo, garoto e tal, todo mundo cobrando do Lázaro a presença de mais jovens ao invés dos veteranos, né? Mas eu acho que num clássico você precisa sempre de caras mais experientes e aqueles jovens também que já têm uma maior rodagem. Colocou o Giovani, ele acabou vacilando no lance, dando um passe curto demais e o Mendonça, que é muito rápido, é característica dele, se antecipou ao Maicon, que também acabou cometendo a penalidade de forma boba, porque o Mendonça estava de costas, né? Acho que até o Maicon nem viu o Mendonça chegar. E aí, pênalti marcado a favor do Santos. Na cobrança, Marcos Leonardo, ele não tremeu diante do Cássio. Empate por 2-2. E aí eu destaco em relação ao Santos 2 pontos muito importantes. Um deles, o fato do Lucas Lima, um cara que foi uma esperança do Peixe para esse jogo, era uma esperança, não foi bem no jogo, não à toa foi substituído. E o Mendonça, na parte final do jogo, causando um salseiro danado, foi muito importante pelo lado esquerdo de ataque do Santos, direito da defesa do Corinthians, né? E o Marcos Leonardo, embora seja um cara muito jovem, ele tem um espírito de decisão que é impressionante e mostra por que é um cara tão cobiçado aí de futebol europeu e tudo mais. Começou com muito destaque já no ano passado e nesse ano também ele assume um protagonismo importante. Já nos próximos jogos, a gente já traçou do panorama, né? O Corinthians com 19 pontos, o Santos com 14. Próximo jogo do Corinthians, que é a última rodada, né, da fase de grupos aí do Campeonato Paulista, o Timão vai enfrentar o Santo André às 16 horas no domingo e também no mesmo horário, também no domingo, próximo domingo, o Santos enfrenta o Ituano, também às 16 horas. Essa que é a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E aí o que é que acontece? Em relação à projeção do Santos, a equipe vai enfrentar o Ituano e o São Paulo enfrenta o Botafogo de São Paulo, que em tese ali é o principal adversário do Santos nessa briga para conseguir a vaga para o mata-mata. Bragantino acho que não disputa, né, com o Santos, até mesmo por uma questão de diferença entre as equipes, né? E aí o Santos em tese vai ter que torcer para o São Paulo fazer um bom resultado e o Santos obviamente fazer sua parte diante do Ituano, beleza? O Corinthians está tranquilo, né, já é líder do grupo e tal. A questão é a liderança geral do Campeonato Paulista. Foi uma oportunidade de ouro que o Timão desperdiçou de mais uma vez vencer um clássico fora de casa, assim como aconteceu contra o São Paulo. Mas se a gente for comparar as duas atuações, a atuação contra o Santos na Vila Belmiro, ela foi mais regular, a gente pode falar assim. Não foi só ali 2 lances, o Timão fez 2 gols e tal e sofreu demais no final do jogo. Sofreu porque aconteceram o gol ali já no final e obviamente a equipe da casa iria tomar as rédeas da partida nos minutos finais. Mas a partida em si ela foi mais conjunta, mais coesa, mais organizada e equilibrada do que a partida no Morumbi. E aí o retrospecto agora em clássicos é uma vitória diante do São Paulo e 2 empates, né? Um contra o Palmeiras em casa e agora contra o Santos, fora de casa.
A questão é que o Corinthians precisa de concentração. Se permitir esses vacilos em jogos de maior exigência, vai ficar complicado, porque não dá para você vacilar. Tem que manter a concentração no mais alto nível, gente. Uma bobeira é fatal, ainda mais um clássico, para que você permita ao seu adversário empatar o duelo. Então, não dá para, digamos, não apontar culpados para esse resultado. Corinthians mereceu a vitória, na minha percepção, e o Santos fez também a sua parte, né, para tentar ao máximo conquistar um bom resultado. E conseguiu, não à toa, com o talento dos meninos da Vila. São duas equipes que ainda vão se enfrentar, né, ainda nesse ano, 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro, mas existe ainda uma diferença técnica. Corinthians e Santos hoje estão em 2 prateleiras diferentes, no quesito briga por títulos, no quesito qualidade de elenco. Mas nem sempre a qualidade técnica, o investimento mostra no campo, né, o resultado em campo mostra essa diferença, e por isso a partida acabou empatada. Mas no panorama geral, a equipe do Fernando Lázaro está consolidando uma ideia de jogo, que isso é muito importante, mantendo a ideia, a estrutura, mas ainda existe uma discrepância entre os homens titulares e os reservas, e isso precisa ser corrigido. Em relação ao trabalho do Daí Helman, é conseguir a classificação para o mata-mata do Paulistão, e aí vai ser até o último minuto, com emoção até o fim. Mas o Santos também tira boas lições agora de um retorno de Lucas Lima, de um time que está se reformulando, podemos dizer assim, mais uma vez com muitos garotos da base, mas esse é o Santos e precisa se virar com o que tem. Mas eu não acho também que o Santos vai ser rebaixado nesse ano, nem no Paulistão não tem mais chances e nem também no Campeonato Brasileiro. Mas é basicamente isso, Corinthians 2, Santos também 2, empate pelo Paulistão. Tamo junto e misturado, galera, mais um jogo aqui, duelo aí pelo Campeonato Paulista. Santos 2, Corinthians 2, o que vocês acharam sobre o jogo? Comentem aí, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Valeu!